Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Bênção de Deus, né? Por essa manhã, dia lindo, maravilhoso. Nós glorificamos a Deus e por esse momento de pão diário, assim, a oportunidade da gente falar da palavra. O interessante da palavra, que ela tem o poder de Deus na terra, é a palavra. E o poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de agir, é na palavra. Muito lindo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmão José Carlos assíduo, e José Carlos Frutuoso, assíduo, nosso amigo aí de manhã. Que Deus te abençoe e prospere a sua empresa, meu amigo. Obrigado pelo seu amor, né, de estender as mãos à nossa obra. É a obra de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Obrigado aí ao Bispo Dário, Pastora Vera. Deus abençoe. Né? Quero agradecer a compreensão do nosso contador, né? de mais de 20 anos aí, que nos abençoou, nos ajudando aí com o trabalho de Petrópolis. Deus abençoe ao nosso irmão Isaías e à irmã Luciana. Então, fazendo agradecimentos, né, irmão? E nos reduziu, nos entendeu aí o problema de Petrópolis, reduzindo aí a mensalidade. Deus abençoe aí o Bispo Dário, Pastora Vera, Pastor Fábio, Pastor Bruno, e assim a missionária, que eu não lembro o nome assim, mas de todos que fazem o trabalho itinerante dentro. Muito bom, né? Glórias a Deus. Assim também o pastor Edson, com a missionária Dulce Vilarosa, pastor Jaidil, né, com a pastora Edna, e os que ajudam ali, pastor Djalma e todos que participam do trabalho. E aos nossos bispos aqui na sede, pastores, presbíteros e missionários, diáconos, obreiros, membros. Deus abençoe o trabalho da Missão Evangélica Porta para o Céu. Eu quero ser rápido, para a gente não... Eu entro na palavra que eu fico concentrado, né? E que está sendo muito bom. Deus pôs no meu coração esse ano falar da fidelidade dele, porque entramos no ano falando esse salmo, que eu sempre falo um versículo dele, e agora esse ano nós estamos conseguindo falar, né? Um salmo maravilhoso de Davi, Salmo 89, a gente já falou até o versículo 17, e eu vou ler o 18. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos, e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, como o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais se surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e o meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a direita sobre os rios, e ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai,
o meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firmo com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara a sua transgressão e com açoite e a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Até aqui, um salmo. Dessa semana vamos encerrar hoje aqui esse salmo. O último versículo diz assim: despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos, e os escarnecem. Esse versículo, perdão, 52, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Então, a gente vê aqui Deus trabalhando com a fidelidade. E quando a gente ouve o Salmo 89, versículo 8, Senhor dos Exércitos, não há um Deus, Senhor dos Exércitos, tão grande como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então, essa fidelidade que nós falamos essa semana sobre a fidelidade de Deus. Então, ponto principal, lembrando, desde a primeira, eu enviei as 4 mensagens, porque não estava liberando com a foto, e a Adriana, que está aí, paz do Senhor, Adriana Flávia, minha ajudadora do ministério, e ela cuida, me auxilia, me orienta aí com as artes. Obrigado, Adriana, Deus te abençoe. E vai pondo os nomes, vai te auxiliando. Se você tem uma bênção, tá aí 2 palavras: recebi uma bênção, livramento, socorro de Deus, que ela vai postar aí, eu vou estar aqui falando, os nomes para oração, cura, e vai chegando diante do Senhor. E também ela vai postando aí os trabalhos. Deus abençoe, sempre o próximo trabalho, Deus abençoe a Adriana Flávia. Então, essa semana nós falamos do Salmo 89 sobre a fidelidade de Deus. Então, primeiro ponto, a fidelidade está junto de Deus, ela não se aparta dele. Segundo ponto, Deus, a fidelidade, ela trabalha junto com a misericórdia e o amor de Deus. E a gente leu isso aqui durante a semana. Então, é importante isso. A misericórdia, a fidelidade, ela trabalha com a misericórdia e o amor de Deus. Porque a misericórdia ela é o ponto em que Deus vai tratar o juízo dele sobre aquele que pecou, aquele que errou, aquele que falhou. Então Deus ali na sua infinita graça e autoridade e divindade, ele filtra e entende o que aconteceu. E a gente tem como exemplo o próprio Davi. Então, quando Davi, a paz missionária no si, e quando Davi, ele comete um adultério, o próprio Senhor vem e põe as palavras na boca dele para que saiba qual a decisão que o próprio Senhor vai tomar com respeito ao seu erro. Mas o Senhor esperava o seguinte: se ele resistir e não reconhecer o seu erro, entra a minha justiça.
E ela supera, ela está também ligada à fidelidade, mas entra a justiça, que é a parte de um lado da espada que corta. E que não está o amor junto. Agora vai a justiça julgar. Então Deus, ali Deus deixa que tem que acontecer pela sua justiça. Ele não vai contra ela. Mas aí, antes que Deus haja na vida, seja de qualquer um, para corrigir com a vara e com o erro, como ele fala aqui com os filhos de Davi, ele primeiro dá a chance, a oportunidade. Deus nunca corrigiu, nunca deixou vir uma praga sobre uma plantação, nunca deixou faltar chuva, serode temporã para o seu povo. Deus nunca deixou que uma catástrofe acontecesse sem que ele antes venha com a misericórdia, o amor e a sua fidelidade, que na fidelidade está os dois entranhados, os três. Então Deus sempre dá oportunidade. Então agora o profeta Natan chega até Davi e conta uma história. E aí é o Senhor falando, é o Senhor no profeta, e o Senhor diz assim para ele: qual é a sentença que deve dar esse homem que tomou a cordeirinha de um homem e o matou, né? E era a única cordeirinha que ele tinha. O que deve fazer com esse homem? E Davi, na mesma hora, um homem de justiça, de autoridade, ele disse: Senhor, esse homem deve morrer. Ele falou: pois é. A gente vai entender aqui, que hoje eu vou dar um estudo sobre o poder da palavra. E aí o Senhor diz: pois é, esse homem é você. Então o Senhor está dizendo: você deu a sua sentença de morte. Nunca Deus deu sentença de morte para homem. Nunca Deus aceitou sacrifício humano diante dele para resolver qualquer questão. Deus não é menino para que ele tenha dado o seu filho por vitupério para que a gente faça sacrifício para receber bênção. Aí esclarece tudo. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Quando fala de uma vez, não é só o ponto da salvação. É em tudo. Jesus foi claro, diz: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele está dizendo: olha, é assim, eu estou aqui, o amor de Deus está em mim, a misericórdia me acompanha e a fidelidade anda comigo. É isso que Jesus diz para a humanidade e passa para a humanidade. Então, ele só precisava, a questão de vencer, é vencer a Satanás, vencer o mal. E não ao homem é ajudar o homem. Jesus venceu por nós. É o contrário, é misericórdia, é amor finalizado com a fidelidade. E aí transcende até a justiça de Deus. Transcende, veja bem o que eu estou falando. Transcende a justiça. Então a justiça de Deus para Davi era que ele morresse, porque ele deu com a própria boca. Nem Deus deu. Deus está quieto, dizendo para ele qual é a sentença desse homem. Só que ele está contando uma história dos acontecimentos dos últimos dias de Davi. E Davi não percebe, mas percebe a justiça de Deus. Então ele diz: esse homem tem que morrer. Ele diz: pois é, esse homem é você. Agora fica na mão de Davi a correção e a sentença que ele mesmo declarou para que Deus faça na sua justiça. Por isso que aí sai, a fidelidade de Deus permanece, mas o amor e a misericórdia param ali e entra a justiça. Então agora Deus diz: pois é, esse homem é você, justiça. Davi tem que morrer. Então Davi, quando ele percebe isso, ele faz uma coisa, que se a igreja e nós, como crentes e servos de Deus, compreendêssemos, com todas as falhas que vamos ter, porque até a vinda de Jesus a gente é falho,
né? A gente é homem, natural, buscando o espiritual. Isso é uma coisa que faz parte dos meus estudos, dos meus escritos, quando eu estava mais novo, com toda a força, TCC, na faculdade, tudo isso faz parte. Que o homem, ele tem o Espírito Santo ao momento que ele se entrega a Deus. E que a justiça de Deus, ela vai agir para correção. O outro lado da espada, a espada dos gumes que saía daquele homem, dos seus olhos como chama de fogo, seus cabelos alvos como a lã, reluzente, as suas vestes de linho finíssimo, a couraça dourada em seu peito, o cinturão da verdade envolvendo a sua cintura, e os seus sapatos reluzentes, como brilho de ambar. Esse homem é Jesus. Quem vê é João. Então ele, quando fala que da sua boca sai uma espada de dois gumes, ele está dizendo, de um lado tem a justiça e do outro lado tem a fidelidade com o amor e a misericórdia do Senhor. É assim que Deus trabalha. Deus jamais permite matar alguém sem que sua misericórdia, seu amor, alcance primeiro, tente primeiro. Então Deus todas as vezes corrigiu o seu povo, ele sempre mandou soluções, saídas para que o povo pudesse se arrepender. Então ele sempre mandou o profeta dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, venham os arrependimentos, arrependei-vos. Jesus vem e ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus a vós. João Batista veio, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus a vós. Os profetas e reis e juízes sempre levaram o arrependimento. Então agora Davi cai na própria rede. E ele, quando vê que a sentença está dada, ele faz uma coisa que a igreja deveria entender, nós deveríamos entender, que se fizermos isso diante do Senhor, o Senhor muda leis, decreto, história, faz a terra se mover, a terra rodar ao contrário, faz os astros se moverem no céu, as águas se levantarem ou pararem, os ventos pararem ou se moverem. Deus faz na hora. É quando o homem toca no seu coração pela sua fidelidade. Então Davi faz uma coisa, bom, agora um lado da espada me alcançou. É o que Davi vê, olha para os olhos e vê que não é um homem que está lhe falando, o profeta Natan, mas é o Senhor. Aí ele olha e diz, é como diz o outro vou usar o linguajar, deu ruim, né, o linguajar, né, do mundo, deu ruim. Então aí Davi, então o que ele faz? Ele vai para o lado, um dos lados da espada, porque num ele já está. A justiça está para cortar. Então quando a gente pede justiça, abrindo aspas, para um irmão, Senhor, faz justiça, a gente está pedindo a execução daquele irmão. E que Deus trate com correção de morte até. Então nós temos que pedir, Senhor, tem misericórdia, ou age, Senhor. Ou tem casos também, abre aspas, que a gente não tem que pedir misericórdia, mas também, Senhor, está em tuas mãos. Mas a gente também não jogar a justiça, porque a justiça, ela já vem para definição do que Deus vai fazer. E quem define é o homem. É o homem que põe a sua própria causa diante de Deus. E Davi, vendo agora esse ponto que ele está, ele diz, pronto, eu alcancei a justiça de Deus para a morte, vou morrer. Então ele desce, ele dá, do momento que ele está de pé, ouvindo o Senhor falar, e agora ele
se depara nessa situação, ele faz uma coisa: só tem um jeito, que o coração de Deus se move com fidelidade, misericórdia e amor. É tocar no coração de Deus. O coração de Deus é mole. Lindo, né, irmão? O coração de Deus é mole. É assim, gostoso. Quando Deus vê o homem aquebrantado, vê o homem sem resistência, Deus pega a terra e sacode ela e diz: ó, tu não vai resistir aos meus servos. É mal, tu não sai daqui. Então Deus ordena a nosso respeito. É isso que nós temos que entender. Se a igreja entender isso, a igreja não vai ficar só numa igreja pedinte, mas uma igreja com autoridade, de repreensão contra o mal e com autoridade de alcançar a graça também diante de Deus, declarando a graça, o amor de Deus, que se resume na misericórdia, no ponto de fidelidade. E aí Davi desce. Então vamos botar Davi de pé, com a sentença, e com um lado da espada, a justiça. E agora ele entende que ele descendo, tocando no coração de Deus, algo pode mudar. E muda. Deus não se arrepende como homem, mas Deus se arrepende do mal, ou de uma correção maior. Então, como ele está falando aqui, o amor de Deus tanto a Davi, ele diz: olha, se os teus filhos... Mas ele não está falando só de filho de sangue, ele está falando que dali para frente, porque aqui está a promessa do reino messiânico. A gente tem que entender isso. E que Deus não está falando de filhos das entranhas só de Davi, mas as filhos da entranha daquele que vem pela fidelidade, que é o mundo, que é o ser humano. E aí ele diz: se pecarem, se errarem, eu virei com a vara, porque a vara de Deus não mata. A vara de Deus corrige. A gente tem que lembrar que nós tivemos uma semana sobre o Salmo 23. Falamos da vara e o cajado. Falamos do pastor. Então ela dá direção. Então quando Deus fala corrigirei com a vara, ele está dizendo: eu darei direção a eles com amor, com fidelidade. A minha fidelidade, com o amor e a misericórdia, vai ensinar eles. E eles vão voltar ao caminho, eles vão se arrepender, eles vão ter tempo para que possa entender os seus desígnios de me ouvir. É isso que Deus está falando. Ele não está falando de morte, ele está falando de vara de amor. Quer dizer, se não me falha a memória, Oséias, ele fala: eu vos atraí com cordas de amor. Quer dizer, como Oséias é um boiadeiro, e o boiadeiro, para pegar o boi brabo, principalmente o boi que foge, ele joga o laço com a sua, quem é da roça, e o bispo Dário conhece isso. Para pegar o boi brabo tem que ser no laço, porque tem que derrubar ele. E para pegar ele, para derrubar, é difícil, para levar ele até o chão. Então tem que ser no laço. E o boiadeiro sabe a maneira de pegar e de puxar e de fazer ele parar de correr e para o momento certo pegar na cauda dele, no rabo, e jogar ele no chão. Então é isso que Deus está falando. Eu vos atraí com laço, mas só que ele fala uma coisa importante: laço de amor. Isso é fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque se não houvesse o amor de Deus, a misericórdia, para chegar na fidelidade de Deus, nós não chegaríamos nunca. Então Davi, nós estamos descendo, Davi está descendo, nós estamos indo junto com ele. Ele está indo, os joelhos estão dobrando, e Davi está chegando no lugar que, se a igreja chegar e entender, ela vai alcançar a misericórdia, a fidelidade, perdão, que vem a misericórdia e o amor. Ela vai alcançar a fidelidade de Deus. E Davi vai dobrando os joelhos e vai descendo. E nesse ponto, de cima a baixo, o Senhor está olhando e esperando. A sentença está dada.
Tu és esse homem que vai morrer. Agora o coração de Deus vai se movendo, porque Davi vai descendo. Davi não vai para cima, Davi vai para baixo. Esse é um ponto. A igreja não pode ser soberana por si própria. A igreja, ela é soberana reconhecendo Deus, Jesus como Deus. Isso é alcançar a fidelidade de Deus. Então Davi começa a descer. Deus diz, opa, o rei é humilde. O rei reconhece. Paz, Walter. O rei me reconhece como orientador dele. O rei me serve. Errou, mas me serve. O rei errou, mas é capaz de reconhecer. Então Davi vai descendo, o Senhor está vendo. Nós estamos num ponto, o Senhor olhando para Davi, olho no olho. Davi já com a sentença e Davi descendo. E quando ele chega ao chão, que é o ponto principal da mensagem, do pão diário de hoje, ele alcança a fidelidade de Deus. Ele bate o joelho no chão e chora, e diz, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Quando ele faz isso, Deus muda a sentença. Muito lindo, né? Muito lindo. É tão simples a igreja, a gente inventa. Eu estudei, eu tenho 31 anos já no Senhor, não sei que eu não sei mais do que há muitos, tem uns que eu não sou digno nem de amarrar os cadacinhos do sapato, que eu sou muito simples no falar, sei lá, eu tenho um entendimento espiritual. Não foi o estudo que me fez, o que me fez foi a busca, o espiritual. O contato com Deus, com orações, clamor, leitura da palavra, isso que me fez entender certas coisas que não se entende pelo estudo, por apenas conhecimento, mas pelo espiritual. A revelação divina, a palavra de ciência e de conhecimento juntos, é dom que se busca. Então, a gente entende, passa a entender que qualquer mal e correção que aconteça, foi nós que tomamos essa decisão, não foi Deus. Assim, Deus permitiu isso. Deus não permitiu nada, Deus se não permitir nada, não existe nenhum mundo, irmão. Nós é que abrimos a brecha e damos, uma palavra também que os teólogos não gostam muito, damos legalidade a Satanás. Aí a gente fica culpando Deus, e Deus permitiu, e Deus sabia disso. Deus não sabia que o irmão ia errar. Irmão, isso é uma palavra que eu digo que é como a gente joga em face de Deus, sabe? Deus não sabia que o irmão ia, por que ungiu ele? Então, se fosse assim, é como a gente daria um grande exemplo de Saul. Irmãos, daria um grande exemplo de Davi, até esse ponto agora. Agora Davi é um homem pecador, é um homem que cometeu 2 graves erros, adultério e morte, botou as mãos na vida de um homem. Então, o Senhor deixou que sua sentença fosse dada, e ele deu, e o Senhor diz, esse homem é você. Mas quando Davi bate os joelhos no chão, não que Deus corrobore com o pecado. Diz assim, Davi, então se eu pecar e me ajoelhar, Deus vai resolver. Não, aí Deus vai agir no juízo, porque ele esquadrinha as rins, e então sabe a intenção que eu estou fazendo. Não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Vamos supor, faz quem tem um chamado. Aí a pessoa abandona e diz assim, não, mas amanhã eu faço. Aí Deus está vendo a intenção do coração. É essa aí que Deus decide. Então a intenção de enrolar Deus, não enrola. Davi foi um momento de tentação. Aí tem um grande momento de Satanás. E que disse, eu vou derrubar esse homem que é escolhido de Deus.
E o diabo faz isso, ele luta. Só que esse momento Davi vacilou. Ele botou uma mulher linda, bonita. Então, ele, quando bateu os olhos nela, ele disse: nossa, é minha. Entendeu? É para mim, porque eu sou o rei, eu tenho direito pela lei. E ele comete o erro. E comete, além do adultério, a morte, para que ele pudesse cumprir a lei, porque morrendo o marido, ele tinha direito a quantas mulheres ficasse sem o marido ele quisesse, porque ele era o rei. Então ele está cumprindo a lei